Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uns relatos autobiográficos mais tocantes com os quais eu já deparei nesses meus quase 40 anos. Uma confissão do grande escritor russo, do gigantesco escritor russo, Lev Tolstói. Esse relato autobiográfico, Uma Confissão, foi escrito em fins da década de 1870, depois de Tolstói ter passado pelas maiores agruras existenciais que fizeram com que o autor se aproximasse do penhasco do suicídio, como eu vou contar a vocês a partir de agora. Lev Tolstói, quando escreveu Uma Confissão, já era um dos autores mais conhecidos do mundo e um dos grandes representantes, junto com Fyodor Dostoiévski, o seu par também ilustre, da grande literatura russa. Aliás, a minha amiga, pesquisadora da Northwestern University, a professora Susan McReynolds, que foi minha supervisora durante a pesquisa ali de parte do meu doutorado e depois de pós-doutorado, uma pessoa muito competente, inteligente, com quem eu tive a honra e a alegria de conviver, ela chegou a dizer numa aula ali na Northwestern que Tolstói poderia ser considerado o protótipo, a primeira celebridade. Sabem por quê, gente? Porque os jornalistas e as jornalistas de então ficavam ali junto à entrada de Yasnaya Poliana, essa propriedade belíssima, suntuosa, enorme, que fica na cidade de Tula, cidade situada a cerca de 2 horas de Moscou, na Rússia, para saberem eventos comezinhos da vida de Tolstói. O que Tolstói e sua esposa tomaram no café da manhã. Discutiram ou não? Os filhos de Tolstói estão felizes? O que Tolstói vai escrever? Para além ali da discussão sobre sua literatura, a vida de Tolstói era investigada, esmiuçada, devassada, publicizada. E aí, numa sociedade tão superficial como a nossa, falando aí das correntes majoritárias da indústria cultural, com seu narcisismo, com seu hedonismo, com sua anticognição, com sua força ali para as fofocas, numa sociedade como a nossa, que valoriza não, digamos, o quem és, não como tornou-se, o que fez para tornar-se no sentido mais essencial, mais vocacional, mas sim a dimensão do quanto tens, da opulência, Tolstói estaria ali no panteão do reconhecimento social, como de fato estava na dimensão de ser considerado uma celebridade. Acontece que o autor consagrado, já então, de Anna Karenina e Guerra e Paz, esses 2 grandes épicos, romances formidáveis, de meados do século XIX na Rússia, Tolstói, que não tinha praticamente mais o que desejar. Vejam, Tolstói, a família Tolstói remonta à fundação mesma da aristocracia na Rússia. A família Tolstói era opulenta, tinha uma riqueza ali incomensurável. Tolstói já tinha todo o prestígio, era reconhecido como um gênio das letras russas e universais. E ainda assim, esse jovem que participara de campanhas no exército czarista, na região do Cáucaso, esse jovem que fora perdulário, esse jovem que fora boêmio, esse jovem que experimentara todas as possíveis maximizações do prazer na vida, não se viu repleto com o prazer mundano, com o prazer ali imanente, posto para ele ao estalar dos dedos. Tolstói, na verdade, se viu vazio. Ele,
que sempre teve propensões profundíssimas a respeito das questões existenciais primeiras e últimas. De onde eu venho? Para onde eu vou? Qual é o sentido efetivo da minha vida? O que eu tenho que fazer para chegar a uma vida melhor, a uma vida boa? Esse Tolstói, se perdendo, não se bastando com a superficialidade desse tipo de sociedade, esse Tolstói pensou que a vida não fazendo sentido, o vazio o tomando, era melhor que esse vale de lágrimas fosse abandonado, sem um sentido próprio, sem uma organização, uma cosmologia, sem a transcendência. Tolstói beirou ali o penhasco do suicídio. E é isso que ele nos conta logo no início de Uma Confissão. E nos fala do alto justamente do prestígio que angariara com o seu talento como escritor. Uma vez, vale frisar, que a literatura tinha um papel histórico-social de muito mais primazia ali em meados e fins do século XIX do que em nossa época, aqui no século XXI. Flávio, mas como é possível que Tolstói tenha saído desse penhasco do suicídio? O que o levou a escrever Uma Confissão? Esse texto que você agora resenha e que traz uma trajetória que vai dos círculos infernais de Dante, na Divina Comédia, até ali um âmbito de reconciliação, de religação com a vida. O que aconteceu para Tolstói? Esse é o objeto maior de Uma Confissão. E eu quero mediar a trajetória do inferno tolstoiano rumo digamos, a um paraíso, ou pelo menos a uma tentativa de vida reta, boa, repleta de sentido, que é aquilo que a gente poderia chamar de céu dantesco, passando pelo purgatório de uma formidável história, de uma formidável lenda budista, que Tolstói relata ali em Uma Confissão. Imaginem um andarilho, um nômade, fiel como os pássaros migratórios, caminhando por uma estepe imemorial da humanidade. Esse nômade caminha e súbito uma fera que aparece, não se sabe de onde, vai em direção a ele. Corre atrás dele para devorá-lo, para esmigalhá-lo. Então, obviamente, o nômade sai correndo em defesa de sua vida. Num determinado lugar, o nômade vê um buraco, ele decide se jogar no buraco para escapar das garras da fera. Acontece que quando ele se joga no buraco, ele vê ao fundo desse buraco uma nova fera. Ou seja, é aquela velha história, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Havia fera fora do buraco, havia fera dentro do buraco. Coitado do nômade aí, correndo para salvar a sua própria vida. Acontece que, como muitas vezes ocorre aí nos desenhos animados, esse nômade se agarra a um arbusto que despontar entre as frestas desse buraco. Então ele fica agarrado no arbusto. Ele não está ao alcance da fera que fica ali passando sua garra junto à entrada do buraco, e ele também não está ao alcance da fera que está ali no fundo do buraco, que também fica unhando o ar para tentar alcançá-lo. Então ele está preso ali, está aferrado ao arbusto e escapa da morte iminente, acima e abaixo, ao menos por hora, enquanto o arbusto puder soerguê-lo, sustentá-lo, enquanto ele puder se escorar junto ao arbusto. Muito bem. Tolstói diz, segundo esse relato budista formidável, que essa imagem de um nômade, daquele que não tem raízes, daquele que está ali apátrida, se apoiando em um arbusto temerário, frágil, com a morte iminente acima e abaixo, pelas garras de duas feras, que essa imagem da lenda budista é uma leitura sobremaneira fundamental e essencial da vida que propende para a morte. Ou seja, nós estamos aí entre o nascimento e a morte, com a fera do nada no início, antes da vida.
e a fera do nada ao fim com a morte. Súbito, não se sabe de onde, começam a despontar algumas gotas de mel por entre as frestas do buraco. De onde vêm essas gotas de mel? Vão perguntar lá para a lenda do Tolstói. Acontece que ao invés de refletir sobre a fera de baixo e a fera de cima, sobre sua situação temerária, esse nômade começa a sorver as gotas de mel como se elas fossem infinitas, como se elas fossem o elixir da vida, como se o prazer e não a reconexão com o todo fosse justamente o sentido da vida. É aí que Tolstói diz: quando uma época, e a nossa, levou às últimas consequências do narcisismo e o hedonismo já presentes na época de Tolstói, como a gente falou aqui. Quando uma época se vincula à imagem das gotas de mel e faz com que as pessoas se desviem da conexão com o todo que pressupõe as duas feras, essa época está enganando as pessoas com superficialidade, com uma vida cujo sentido pode não haver, e se projeta um sentido poroso, narcisista, hedonismo, falso, para ludibriar justamente esse nômade, que, ao invés de pensar no mel passageiro, deveria procurar uma salvação ou um sentido maior para além do mel, para além da fragilidade e para além das feras, do nada e da morte. É assim que Tolstói vai se perguntar: por que, se a vida é finita, se a vida é um vale de lágrimas, por que as gerações sucessivas não se aniquilaram? Por que não cometeram suicídio? Por que, em face da vida sofrida, sofrível, insuficiente em enorme medida, modorrenta, comezinha, trágica, injusta muitas vezes, por que diante dessas tragédias e calamidades as pessoas não se aniquilaram? E Tolstói vai buscar essa resposta na transcendência. Tolstói vai dizer que as gerações sucessivas não se aniquilaram porque foram eivadas, transpassadas por fé. E aqui, fé não no sentido apenas e tão somente voltado para essa ou aquela religiões, mas sim para um sentido de que essa vida nos torna passageiros de uma existência maior. Haveria guarida de uma inteligência maior. Essa vida propenderia para o infinito, rumo ao infinito. Essa vida seria completa, seria uma passagem. Para usar uma expressão de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o finito, esta vida, é o infinito determinado. Essa vida é parte de um todo. Todo que, mesmo nos escapando como um todo, ainda pode mostrar, pode faiscar algumas de suas partes para além desta parte estilhaçada em que nós estamos. A fé não move montanhas. A fé nos faz escalá-las. A fé vivifica a própria vida. Então Tolstói percebeu o seguinte: ao invés de escrever narcisicamente, ele dizendo, ao invés de escrever para adotar a sua vaidade do olhar dos outros, para dizer que ele era inigualável, era importante escrever para buscar sentido, para partilhar o pão antes mesmo de oferecê-lo, para fazer com que as pessoas pudessem descobrir, junto com Lev Tolstói, esse caminho de vivificação. É assim que Tolstói vai reescrever os evangelhos do Novo Testamento, a Boa Nova, para ele, retirando as passagens de milagres e chegando ao cerne da moralidade de Jesus Cristo, com a dimensão do Sermão da Montanha, com a dimensão de fazer o bem. Tolstói diz que num determinado momento da sua espiritualidade primeira, da tentativa de se vincular à Igreja Ortodoxa Russa, Tolstói seguiu, palavras dele, não são palavras minhas, Tolstói seguiu todos e cada um dos rituais
orou nos dias dos santos. Havia um santo para cada dia do ano. De tal maneira que até hoje na Rússia, a depender do dia do aniversário da pessoa, a pessoa tem um santo vinculado a seu nascimento, de sua predileção. Fez os jejuns, frequentou as missas. Disse Lev Tolstói, palavras de Lev Tolstói em uma confissão, que toda essa ritualística era desprovida de sentido. Que a verdadeira essência, que o verdadeiro sentido da espiritualidade era a ação benevolente, era a tentativa de fazer o bem, era o oferecimento da outra face, era a busca do sentido de não instrumentalizar o outro, de pacificar as piores tendências que há no ser humano, de exercer uma transcendência de si pela bondade, e aí sim propugnar pela edificação de uma nova sociedade. É assim que nessa busca, que é de mudança do coração humano, que parte da faísca individual, Tolstói chega a dimensões anárquico-espirituais do indivíduo para o todo, para a transformação da sociedade como um todo. O pacifista Lev Tolstói era, antes de mais nada, um espiritualista que entendia a mudança moral como a mais funda reconfiguração, transformação política num momento dilatado, numa história dilatada da humanidade. É assim que Tolstói chega a fundar, ou na verdade as pessoas o buscam como fundador de uma nova religião, o tolstaísmo. Uma religião que fazia com que as pessoas fundassem comunas, quisessem abolir a propriedade, buscassem ali, digamos, aquela vivência democrática, social-democrata da comunidade original dos cristãos ali de Cafarnaum, nos Atos dos Apóstolos, em cujos pés eram depositados os bens ali das pessoas humildes que frequentavam a igreja primordial, e os apóstolos dividiam esses bens segundo as necessidades de cada um. De cada um conforme sua capacidade, a cada um conforme sua necessidade. Assim dizia Karl Marx em uma das suas obras, A Crítica ao Programa de Gotha. E isso tem bastante correlação com o anarco-cristianismo, com a anarco-espiritualidade de Lev Tolstói. É assim que a gente vê em Uma Confissão um dos relatos mais profundos, mais comoventes, mais autocríticos, mais radicalmente sinceros de um autor que diz que sua classe, Tolstói dizendo, era uma classe exploradora. Os nobres, o estamento nobre, ele não era um burguês, era um nobre, mas a burguesia também exploravam o trabalho alheio. Era preciso haver uma vinculação com a vida telúrica, com os humildes, com aqueles e aquelas que Dostoiévski chamaria de humilhados e ofendidos. Era preciso transformar o coração do homem e da mulher para que, como o apóstolo Paulo disse, houvesse a kenosis, o esvaziamento de si em direção ao outro, a falta de competitividade justamente, a irmanação, a solidariedade, a ajuda para além do rapapé, para além do mero elogio, para além da dimensão da auto-vanglória. Tolstói, numa das trajetórias mais existencialmente lancinantes, sinceras, buscou isso. E chegou ali numa radicalidade a ponto de proclamar o celibato. Aí, a meu ver, num sentido mais coligado a aspectos que eu diria castradores da espiritualidade ocidental. Mas propugnou pelo celibato em determinado momento em seu próprio casamento. Aliás, o casamento de Tolstói foi motivo de muitas crises ao longo de sua vida. Então é importante dizer que a mensagem de Tolstói, em Uma Confissão, é ao mesmo tempo espiritual e política, mas num sentido político de reconciliação. Mahatma Gandhi foi profundamente influenciado por Lev Tolstói na construção desse movimento de revolução pacífica para levar a Índia à independência em relação à Inglaterra. Gandhi se disse influenciado por Lev Tolstói. É claro que
a resistência pacífica à dominação inglesa a que a Índia era submetida, foi seguida de uma profunda e totalizante greve dos trabalhadores e trabalhadoras para que a Inglaterra não pudesse pilhar o país com essa dominação colonial. Mas Gandhi tinha a dimensão de que apenas a superação da violência, a superação do exercício da violência, que deforma aqueles que exercem a contra-violência, porque a violência estava posta na dominação colonial. Mas para Gandhi, a noção de que a causa era justa, a dominação era radicalmente injusta, e era preciso que, segundo o princípio de autodeterminação dos povos, a Índia, os indianos e as indianas comandassem o seu próprio destino, que essa causa justa deveria ser forjada pela ressignificação mesma dos soldados que viessem da Inglaterra para lutar, defender uma dominação injusta. Que eles vissem na não rebelião e coligado ao princípio de greve a dimensão de que os indianos e indianas queriam o que eles já tinham na Inglaterra, a autodeterminação. É assim que Tolstói, com suas obras, com as suas reflexões filosóficas, espirituais, existenciais e morais, traz questões agônicas, lancinantes, fundamentais para nós pensarmos sobre os marcos da vida, o sentido ou a falta de sentido da vida, a vida com norte e sem norte, a dimensão da fé, que não move montanhas, nos faz escalá-las. Uma bela imagem ali que desponta a partir das reflexões lancinantes de Lev Tolstói, esse grande mestre russo, no relato autobiográfico Uma Confissão, escrito ali em fins da década de 1870. Grande Lev Tolstói, que já foi resenhado aqui nesse meu canal do YouTube outras vezes. Recebeu resenha, A Morte de Ivan Ilitch, recebeu também leitura de Tolstói, leitura de Vassoler, a partir de Uma Confissão também. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando a este meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui desse meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e, segundo sua situação financeira, apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!